colocar aqui para gravar. Então, pessoal, o caráter de uma ligação é um processo, né, de estabilidade para a formação de um composto, de uma molécula em geral. Então, vocês não podem sair do primeiro ano sem saber essa regra, né, sem saber essas características de um composto ou de uma molécula em questão. Vou abrir aqui para vocês a nossa aula. Só um momento. Beleza. Então, pessoal, observe o seguinte. Vamos analisar essas seguintes afirmações aqui. Peraí, deixa eu pegar a canetinha primeiro. E vamos analisar essas afirmações aqui. Então, nós temos as seguintes afirmações, ou seja, as seguintes substâncias que elas estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos a água, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nós temos o gás nitrogênio. Nós temos o gás ozônio, que está sendo muito difundido, né, como uma possível molécula que poderia ser utilizada para a prevenção do Covid-19, do coronavírus, mas pelo amor de qualquer coisa, pessoal, ozonioterapia não tem evidência comprovada científica que vai funcionar, tá? Ozonioterapia é que nem a cloroquina, é que nem a hidroxicloroquina, que pode ser utilizada para outras finalidades, porém não tem comprovação científica que vai funcionar para a prevenção da Covid-19, tá, pessoal? A ozonoterapia não tem comprovação. Na verdade, enquanto a cloroquina, a hidroxicloroquina, tem comprovação contra o lúpus e a malária, a ozonioterapia, que é a técnica de colocar ozônio dentro do seu corpo, né, não tem nenhuma comprovação científica que vá funcionar. E como é que esse pessoal chegou a essa intenção, né, de que a ozonioterapia funcionaria? É porque eles pensam da seguinte maneira: o ozônio tem tem 3 átomos, né, de oxigênio. E aí eles pensam o seguinte: mais átomo de oxigênio, mais oxigênio no sangue, então a pessoa estaria respirando melhor. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Não é esse raciocínio que a gente tem que ter, tá? Ozônio é uma molécula em questão, é uma molécula derivada do oxigênio, tá? Então tem ali propriedades diferentes. Mas não é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Então vamos refletir as seguintes questões. Por que nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros? Então por que na água nós temos o hidrogênio, o oxigênio e o hidrogênio ligados, né? Por que no cloreto de sódio nós temos aqui e por que eles estão unidos entre si? Na água há um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Por que isso, né? Como que isso acontece? No cloreto de sódio há apenas um átomo de cada elemento. Por que tem apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, né? Vou falar para vocês que isso aqui não é a fórmula do cloreto de sódio, isso aqui é a fórmula mínima. A fórmula do cloreto de sódio, a gente vai ver mais à frente, que é um cubo. Um cubo, tanto é que se vocês forem comprar cloreto de sódio, sal de cozinha, algumas embalagens vêm assim, ó, cloreto de sódio em cristal. Por quê? Porque são cristais de cloreto de sódio, né? Então, um cubinho, bem bonitinho.
Então, NaCl seria uma fórmula mínima das ligações do cloreto de sódio. No ozônio existem 3 átomos de oxigênio. Por que que o ozônio ele tem 3 átomos de oxigênio, enquanto o gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio e o elemento oxigênio é apenas um oxigênio? Por que que nós temos essa diferença, né, entre propriedades? No nitrogênio temos 2 átomos de nitrogênio. Por quê? Por que que a gente tem esses 2 átomos de nitrogênio, né? No gás, o nitrogênio. E aí a gente vem, né? Gases nobres e estabilidade. Então, entenda o seguinte, pessoal. Os elementos químicos, né, presentes naquela tabela periódica, eles tendem a uma estabilidade, né? Então, quando isolados, nós não vamos encontrar os elementos químicos somente com a gente encontra na tabela periódica. Cadê ela? Passa a mão aqui, ó. Quando a gente pega a tabela, ela está relacionada a apenas um elemento. Então, olha lá, hidrogênio, lítio, neônio, criptônio, cálcio, só tem um elemento. Só que, quando nós vamos buscar esses elementos na natureza, eles estão sempre em forma de compostos, né? Eles estão sempre em forma de compostos isolados. Então, o hidrogênio a gente vai encontrar ele na natureza como gás hidrogênio, então H2. O lítio, a gente vai encontrar ele como lítio sólido, então Li2 também. E por que que isso acontece, né? Por que que nós temos ali compostos em vez de ter o elementozinho só isolado, né? Então, entra uma questão de estabilidade dos gases nobres. Se a gente lembrar de novo da tabela periódica, os elementos nobres, que são do grupo 18, esse aqui, ó, o último grupo da tabela periódica, eles têm na sua configuração, vocês fizeram a configuração comigo ali atrás, a configuração bate ali com 8 elétrons na última camada de valência. E esses últimos 8 elétrons na última camada de valência garantem para os elementos nobres uma estabilidade. Tá. Essa estabilidade, então, ela é encontrada com 8 elétrons na última camada de valência. Beleza. Todos os outros elementos químicos, a priori, eles encontram essa mesma estabilidade com 8 elétrons na última camada de valência. E como eles encontram essa estabilidade com 8 elétrons na última camada de valência? Ligação, através de ligação. Então, ligação nada mais, nada menos é do que uma forma que os elementos encontraram de atingir a estabilidade com 8 elétrons na última camada de valência, formando compostos. Tá? Então, se alguém te perguntar o que é uma ligação química é a forma de estabilização de átomos formando compostos. Tá? E aí, pessoal, nós temos aqui átomos que são... Opa! Então, em uma ligação, nós temos 2 tipos de características, né? Nós temos as ligações onde vão ter o compartilhamento de elétrons e nós vamos ter algumas ligações que nós chamamos elas de ligações iônicas, ou seja, um elemento vai estar perdendo elétrons e um outro elemento vai estar ganhando elétrons, vai estar recebendo elétrons. Nessa união, né, de quem perde elétrons e de quem ganha elétrons, nós temos um nome bonitinho chamado de ligação iônica. Tá? Então, íon, formação de íons. Observa aí, ó, na tela de vocês. Ganhar ou perder elétrons na última camada de valência. Então, ó, lembra do... Sempre tenham na cabeça de vocês 8 elétrons, 8 elétrons. Então, ó, o cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons em volta dele. Ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada de valência. Para o cloro atingir estabilidade com 8 elétrons na última camada de valência, ele precisa receber mais um elétron de qualquer elemento. No caso,
nós temos aí o sódio, então ele precisa receber um elétron do sódio. Quando o cloro recebe um elétron do sódio, ele se torna um ânion, porque ele está recebendo carga negativa em forma de ligação. Quando o sódio perde esse elétron em forma de ligação, ele se torna um cátion, ou seja, ele fica com carga positiva. Então, observa aí. O elétron saiu do cloro, foi para o sódio. Desculpa, saiu do sódio, foi para o cloro. O cloro ganhou um elétron, então ele ficou com carga negativa. O sódio perdeu um elétron, ele ficou com carga positiva. Então, eu tenho aqui um cátion e aqui eu tenho um ânion. Beleza, então eu mostrei para vocês as ligações de cunho iônica. A ligação covalente nada mais, nada menos do que o compartilhamento de elétrons, tá? Então é como se fosse o seguinte, quando vocês estão em sala de aula e vocês querem pegar uma borracha emprestada, um caderno, eu ia falar caderno, mas caderno é demais, um lápis emprestado com um colega, naquele momento que o seu colega está te emprestando o lápis ou está te emprestando a borracha, o lápis não é nem do seu colega, nem seu. Ele é dos dois ao mesmo tempo. Vocês estão compartilhando aquele material. É a mesma coisa que ligação covalente, tá? Existe um compartilhamento de elétrons. Então, o elétron não é nem do átomo A, nem do átomo B. Ele é dos dois ao mesmo tempo. Então, observa aí o desenhozinho que eu tenho. Olha lá. Então, eu tenho aqui o compartilhamento de elétrons, tá? Eles estão sendo compartilhados, tá? Formando uma ligação também. Então, isso aqui é uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Professor, não estou entendendo. Calma, eu estou só explicando para vocês que existem esses dois tipos de ligação, tá? Covalente. E aí a gente tem a seguinte questão, né? Quem é que vai doar elétrons? Quem é que vai receber elétrons? Como é que eu consigo determinar isso? Como é que eu consigo entender isso? Eu posso identificar quem doa elétrons, quem recebe elétrons pela distribuição, né? Pela regra do octeto que a gente aprendeu, pelo sistema de Linus-Pauling, que você faz lá 1, S1, 1, S2 e assim por diante. Mas tem uma outra forma que é muito mais fácil, que Felipe, acho muito mais fácil. Então, o que a gente precisa para identificar essa outra forma? Uma coisa que vocês vão precisar é de uma tabela periódica, tá? E aí eu vou tentar explicar isso. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela periódica aqui. Não, não tem uma tabela periódica aqui. Só essa aqui na minha mão. Então, observa aqui. A tabela periódica, como a gente viu, ela é dividida em grupos, que são todas essas linhas na vertical, e nós temos os períodos, que são todas as linhas na horizontal. Então, perceba o seguinte, ó, nós temos aqui o grupo 1, grupo 2, aqui nós temos os elementos de transição, do 3 até o 12, e aí depois nós temos o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, perceba o seguinte, quem é que vai doar elétrons, quem é que vai receber elétrons? Ó, grupo 1, grupo 2 e o grupo 13, ou seja, então vamos escrever aqui. Grupo 1, deixa eu ver, onde que eu posso escrever? Vou escrever bem aqui. Grupo 1, grupo 2 e o grupo 13, eles vão doar elétrons. Então,
Doar. Para quem está perdido onde eu estou escrevendo lá em cima. Ó. Doar elétrons. Então, grupo 1 doa 1 elétron, grupo 2 doa 2 elétrons, e o grupo 13, todos os elementos do grupo 13, doam 3 elétrons. Tá? Então, grupo 1 doa 1 elétron, todos os elementos do grupo 1 doam 1 elétron. Grupo 2, todos os elementos do grupo 2 doam 2 elétrons. Grupo 3, grupo 13, todos os elementos do grupo 13 doam 3 elétrons. Então, grupo 13 aqui. Boro. Tá? Aí nós temos os elementos do grupo 15, 16 e os elementos do grupo 17. Esses elementos, eles vão ter a tendência de receber nossa, coloquei reber. Percebam que a pessoa ainda está dormindo. Receber elétrons. E quantos elétrons eles vão receber, professor? Observe o seguinte. Ó, elementos do grupo 15, eles vão receber 3 elétrons. Elementos do grupo 16, 2 elétrons. Elementos do grupo 17, 1 elétron. Tá? Então, novamente. Elementos do grupo 15, todos os elementos do grupo 15 têm a tendência de receber até 3 elétrons. Grupo 16, até 2 elétrons. Grupo 17, 1 elétron. E o grupo 18, professor, recebe quantos? Nenhum. Eles já estão estáveis com 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, eles não recebem nem um elétron. Tá? Então, ó, elementos do grupo 1, 2 e 13, a gente chama eles de cátions. Eles têm a tendência de formarem cátions. Já os elementos do grupo 15, 16 e 17, eles chamam de ânion. Tem a tendência de serem chamados de ânion. Ok? Então, observe o seguinte. Para adquirir a configuração de um gás nobre, um átomo com número atômico 16. Então, o que a gente tem que fazer? Peraí, deixa eu ler as alternativas. Ele deve perder 2 elétrons, ele deve receber 6 elétrons, ele deve perder 4 elétrons, ele deve receber 2 elétrons ou ele deve perder 6 elétrons. O que eu faço? Para eu não ter que fazer a distribuição eletrônica, eu posso olhar na tabela periódica. Então, eu vou olhar na tabela periódica, eu vou encontrar que o número atômico com o número 16, ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, então, em uma ligação, ele precisaria receber mais 2 elétrons, né? 7, 8. Então, só precisaria receber mais 2 elétrons. Mas eu também posso mostrar através da distribuição eletrônica. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, aquela de lá de 1s2, 2s2, 2p6, eu vou encontrar que ele vai ter, na última camada de valência, 6 elétrons. Se ele vai ter na última camada de valência 6 elétrons, para ele atingir aquela estabilidade com 8 elétrons, ele precisaria receber mais 2 elétrons. Tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Ok? Mais um exercício. Então, um elemento com essa configuração aí, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Percebam que
Na última camada de valência, que é essa aqui, ó, camadinha final, ele já tem 7 elétrons, né? Ó, 2 aqui, mais 5 aqui. 5 mais 2, 7. Ele já tem 7 elétrons. Para ele atingir aquela estabilidade com 8 elétrons, ele precisaria receber mais um elétron. E aí a gente tem o último exemplo, né? Em relação ao cálcio. O cálcio ele tem o número atômico 20. O correto é afirmar que se encontra no terceiro período da tabela periódica, possui 4 elétrons na última camada mais externa, possui a tendência de formar íons de carga positiva, pertence à família dos metais alcalinos. Então vamos pegar aqui. A tabela periódica, ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. Então vamos ver o cálcio. Ó. O cálcio está aqui, ó, no quarto período da tabela periódica, não está no terceiro. Primeiro período, que é toda a linha, lembra? Segundo período, terceiro período, quarto período, onde está o cálcio. Possui 4 elétrons na camada mais externa. Se ele é do grupo 2, quantos elétrons que ele vai ter na camada mais externa? 2. Então, a letra B está errada. Possui a tendência de formar íons de carga positiva. Lembra? O cálcio está no grupo 2. Se ele está no grupo 2, então ele tem a tendência de doar elétrons. Quem doa elétrons fica positivo. Tá? Então, ele tem a tendência, sim, de formar íons de carga positiva. E letra D pertence à família dos metais alcalinos. Não sei se vocês se recordam, mas ele pertence à família dos alcalinos terrosos. Tá? Então, alcalino é só o grupo 1. Grupo 2, onde ele se encontra, é alcalino terroso. Então, a correta seria a letra C. Essa questão 4 aqui, quando nós formos, quando for às 9h30, nós vamos, 9h30, não, desculpa, às 9h50, nós retornamos com essa questão para a gente poder dialogar sobre ela, tá bom? Então, nós paramos nossa live agora e às 9h50 a gente volta para a gente ver ali alguns exercícios de ligação iônica e a gente começa justamente com esse aqui para poder entender, né, como que acontece o processo de ligação iônica, tá bom? Então, às 9h50 a gente retorna com ligação iônica. Aguardando vocês, tá bom? Tchau, tchau.